Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal hashtag Partiu Nuvem. E para o conteúdo de hoje eu vou falar sobre Azure SQL Database ou Azure SQL Database, como preferirem. Então vou falar um pouquinho sobre como você pode utilizar o Azure SQL Database, quais são as características. Vou falar um pouquinho dos serviços que tem disponíveis, as opções que você tem, e aí, claro, como de costume, a gente vai fazer um deploy de um Azure SQL Database, onde eu vou mostrar alguns detalhes. Mas antes de eu começar, deixa eu falar uma novidade muito bacana. Dá uma olhada na minha camiseta. Você está vendo que eu já estou vestindo a camiseta da Semana Arquiteto Azure. É um novo evento da TFTech que já está com inscrições abertas. Se você ainda não fez sua inscrição para participar da Semana Arquiteto Azure, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, faça a inscrição e vem participar de mais um super evento totalmente gratuito da TFTech. Clica no link, acessa, segue todas as informações que a gente vai se encontrar nesse próximo evento. Voltando para o nosso conteúdo, falando de Azure SQL Database, como é que funciona o Azure SQL Database? Eu vou até mostrar aqui no Drywall para ficar um pouco mais fácil para que quem não está muito acostumado ainda possa entender. Quando a gente está trabalhando num servidor, num ambiente local, a gente trabalha geralmente dessa forma. Tá? Você tem uma máquina que tem um servidor, um SQL Server, um SQL Server, independente da versão. Então, esse é um formato de um servidor on-premise, por exemplo. Ali dentro, você tem toda a sua questão de processamento, sua questão de memória, sua questão de licenciamento, questão de gerenciamento do sistema operacional, questão de gerenciamento de patches do próprio SQL Server, né? Então, se o seu SQL Server precisa de update, se é uma versão nova, você precisa atualizar, cumulativo update, patch de segurança, além do versionamento, né? Ah, estou na versão 2019, preciso fazer update para a versão 2022. Então, você faz todo esse gerenciamento por completo. Quando você vai para o Azure, você tem aí basicamente três opções de você trabalhar com o SQL Server ou SQL Database. A primeira delas é exatamente esse ícone aqui. Eu roubei ele como se fosse um ícone de uma máquina home, uma máquina on-premise local, mas aqui na verdade ela é uma máquina, uma VM do Azure. Então você pode instalar uma VM e instalar o SQL Server padrão, como se você estivesse rodando no seu ambiente local, numa VM local. Esse é o SQL rodando em VM, SQL Server com VM e IaaS. Inclusive, se você quer fazer o deploy de uma VM para SQL Server, você pode ir no Marketplace, escolher o modelo de VM que já venha com SQL Server na versão que você quer, poupa um trabalho de instalar o SQL Server. Depois disso, o que a gente tem? A gente tem o SQL Database. O que é esse cara aqui? É o SQL rodando como serviço. E é a solução que vai trazer a maior possibilidade de gerenciamento para você. Quais são as vantagens? Quando eu trabalho com o SQL Database rodando como PaaS, Plataforma as a Service, eu não preciso mais, por exemplo, gerenciar servidor, eu não preciso mais gerenciar nenhum tipo de patch, nenhum tipo de update. Simplesmente eu consumo a estrutura de banco de dados que a Microsoft me fornece, jogo meus databases para lá e faço o gerenciamento deles. De uma forma muito normal, muito completa. Fora isso, eu tenho mais uma outra versão. Eu vou até deixar esse cara aqui, ó, escondidinho aqui embaixo, porque eu quero falar um pouquinho dele aqui ainda, para que não tenha confusão sobre esse assunto. E aí a gente tem o terceiro cara que é o Managed Instance, que seria basicamente esse cara aqui. Managed Instance também é um serviço, também é plataforma como serviço, também é PaaS. Qual que é a diferença de um SQL Server Database para um Managed Instance? As instâncias gerenciadas, elas são um meio termo entre o SQL Database e o SQL Server, ou seja, um meio termo. Vamos colocá-lo até no meio aqui para ficar mais fácil. Seria esse meio termo. Durante muito tempo, quando alguns clientes tentavam migrar daqui para cá, e é um caminho super normal, você migrar o seu servidor on-premise lá que está rodando o seu SQL Server direto para um SQL Database no Azure, isso aconteceu alguns problemas de incompatibilidade, alguns serviços que não rodavam, algumas features do próprio SQL que não rodavam, você não conseguia gerenciar e aí tinha problema de incompatibilidade. Aí a Microsoft, no meio do caminho, criou esse cara aqui, que é o SQL Managed Instance, que é a instância gerenciada.
ele também roda como serviço, você vai ter os mesmos, digamos assim, benefícios de não precisar instalar update, não precisar cuidar do servidor. Mas ele tem uma camada principalmente voltada para a rede, que interage muito mais semelhante com o que seria um SQL Server. Então ele é o formato de servidor que tem a maior paridade, digamos assim, o mais parecido possível com um SQL Server. Então se você tentar migrar para um SQL Database e porventura faltar algum tipo de serviço, algum problema de conectividade, né, alguma feature que ela não bater, você pode tentar ir para o Managed Instance, que tem uma grande possibilidade aí de você ter uma compatibilidade maior. Agora indo aqui para baixo, vamos falar um pouquinho aqui da estrutura do SQL Database, que é esse cara aqui, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje. Depois eu vou trazer outras aulas falando dos outros serviços. O SQL Database, para que eu crie um SQL Database, eu preciso criar esse cara aqui primeiro. Que o que ele é? Olha lá, ele é um SQL Server. Ah, mas SQL Server, Rafa, não é a VM com SQL? Não, a gente também tem esse cara aqui, que é o SQL Server. O que é esse SQL Server? Como a gente está levando o serviço para o Azure, é uma forma da gente basicamente emular uma instância, certo? Então, dentro da instância, eu consigo ter vários databases, é como se fosse uma instância de um servidor. Por que a gente usa isso? Porque ele é basicamente uma abstração de um servidor. Porque dentro de um serviço de SQL Server, eu preciso, por exemplo, dar permissionamento de acesso, eu preciso controlar o firewall, né? Tem uma série de fatores que eu tenho que gerenciar. Então, se cria essa abstração. Todo database, todo SQL database que você criar, ele precisa estar associado a um SQL Server. Só cuidem que isso, SQL Server que eu estou falando aqui, não é esse cara aqui. E aí dentro de um SQL Server você pode ter vários databases, né? Como se fosse uma instância. Então muito semelhante ao que a gente teria num ambiente on-premise em termos de fazendo um depara, tá? Então eu vou conseguir gerenciar esses caras aqui. Só que ele tem uma diferença muito grande comparado ao que a gente tinha aqui. Por quê? Quando eu tenho um servidor de SQL, eu posso ter vários databases. Mas o meu hardware, o meu poder de processamento, ele está ligado diretamente no servidor de SQL. Então, se o servidor tem, sei lá, 96 GB de memória RAM, esse 96 GB vai ser consumido por todos os databases que eu tenho. Aqui, para mostrar que como o SQL Server ele é uma abstração apenas para que você consiga ter conectividade, é super importante. Quando a gente vai conectar num database, a gente aponta para esse endereço. Então ele vai ser uma abstração de um servidor. Ele me dá um endereço para conectividade, ele me dá o gerenciamento de firewall para eu permitir aonde, por onde, qual IP que vai ter liberação. E aí aqui dentro eu vou ter os databases. Cada database vai ter o seu poder de processamento. Ele pode trabalhar no formato serverless, ele pode trabalhar no formato vCore, muito parecido com o que é o on-premise, e ele pode trabalhar no formato de DTU. Então, cada database carrega o seu poder de processamento e cada database vai ter o seu custo individual, certo? Então, o poder computacional não está aqui, o poder computacional estará aqui. Então, esse ponto é super importante vocês entenderem. Em outros momentos, eu vou passar para vocês como que funciona as outras características, um Managed Instance, um SQL rodando numa VMAs, mas o nosso objetivo de hoje é que a gente consiga falar exclusivamente do SQL Database. Então, visto isso, vamos para o portal. Eu vou criar aqui um novo Resource Group para que eu possa fazer o deploy desse cara aqui. Então, vou colocar live-SQL. Vou deixar na região East-West. Aqui na tag eu vou colocar uma tag de env, de environment, e aqui eu vou colocar live SQL. Então eu vou taguear os meus recursos que eu vou estar utilizando hoje. Eu sei que muita gente deve estar pensando como é que funciona a questão do custo. Já vou falar do custo, como que funciona, cuidados que você precisa ter. Ok, feito isso, vamos digitar aqui SQL. Olha o que ele vai aparecer. SQL Database, SQL Server, SQL Elastic Pool, SQL Managed Instance. Depois eu vou falar um pouquinho como que funciona o Elastic Pool, mas é um tema para uma próxima aula também. Então a gente quer o SQL Database. Rafa, mas você não falou que tem que ter um SQL Server para colocar os databases? Sim, mas a gente pode criar isso tudo no mesmo wizard de criação. Então escolha SQL Database e eu vou pedir para que ele crie um novo SQL Database. Olha que ponto importante, galera. Isso aqui também vai ser tema de mais uma aula, tá? Então vou colocar isso aqui para vocês olharem. Isso aqui é extremamente importante. A Microsoft, ela tá com uma ação
aonde ela vai permitir criar servidores, um Free Serverless Database de 32 GB, tá? Com uma quantidade de consumo aqui, tá colocando como 100 mil vCPUs, tá? O que acontece? Ela vai disponibilizar por um tempo um poder de processamento dentro de um SQL. É como se fosse um SQL Always Free. Tá? Deixa eu abrir essa guia aqui até para mostrar para vocês. Isso aqui eu quero trazer num outro conteúdo, mas é um SQL Database for free. Então é a possibilidade de você estar executando um SQL sem que você tenha custo. É óbvio que isso aqui é mais indicado para ambientes de teste, ambientes de desenvolvimento. Então vou trazer mais detalhes numa próxima live. Inclusive, se você quiser entender um pouco melhor como funciona isso, comenta aqui que você quer ver as opções, deixa no comentário do vídeo o SQL Database for free. Eu vou priorizar esse vídeo para que eu possa trazer para vocês no detalhe como que isso funciona, como que você pode implementar no seu ambiente para reduzir alguns custos, já que o SQL, dependendo de como for implementado, ele tem um custo bastante considerável. Resource Group, vou escolher aqui o SQL Live, e agora ele vai pedir o nome da minha database. É o nome de database que você utiliza. Por exemplo, db tftec vou colocar qualquer coisa, tá? ERP. db-tftec-ERP. Se você tem uma aplicação que ela precisa rodar com o nome de database, é aqui que você tem que colocar o nome daquele database específico. E aí ele pergunta, aonde que você vai alocar, em qual server você vai alocar esse database? Não tenho server, tá? Então eu preciso criar um server. Nome do server. Esse nome ele é importante porque é o nome que você vai usar para conectar. Quando você pegar lá, por exemplo, seu Visual Studio ou seu Management Studio, tá? É o mesmo Management Studio que você usa para gerenciar seus servidores de SQL on-prem, você vai usar aqui. Basta ter conectividade. Então vou colocar aqui como srv-db-tftec01. Esse nome, por ele ser um nome que vai possibilitar que você conecte nele, ele tem que ser um nome único, então eu não posso repetir com outros clientes que tenham esse nome. E o sufixo dele, database.windows.net. A região, né, é lógico que os databases que vão estar dentro desse server vão estar na mesma região. E aqui um ponto muito importante, ele vai perguntar qual que é o método de autenticação. Você quer utilizar o Enter ID somente, então você pode selecionar um usuário do Enter ID. Você quer utilizar os dois métodos, tanto SQL Authentication quanto a autenticação do usuário do Entra. Isso aqui seria mais ou menos um Mixed Authentication que a gente tem no servidor local, ou somente o SQL Authentication. Para esse lab eu vou colocar só o SQL Authentication. E eu vou colocar aqui admin-dba. Esse vai ser o meu usuário, e aqui eu vou colocar uma senha. Então, quando eu for conectar, eu vou precisar desse usuário aqui. Inclusive, eu vou até salvar, porque às vezes a gente está fazendo aqui e acaba esquecendo. Então, meu admin-dba. Ok. E vou continuar. Então, pelo próprio Wizard, eu já pedi para que ele crie aqui a minha estrutura de SQL. Ele vai perguntar se eu quero trabalhar num ambiente de Elastic Pool. O Elastic Pool ele vai fazer sentido quando você está trabalhando com mais de dois databases para cima. Tá? Ele trabalha com EDTUs, que é como se fosse uma estrutura elástica para ele compartilhar recursos, certo? Você consegue fazer com que ele crie um pool, e esse pool de databases vai consumir o mesmo hardware. Então, geralmente a gente vai fazer isso quando eu tenho, por exemplo, databases que têm um pico de utilização em diferentes horários. Exemplo, para que eu não precise alocar hardware para o database A, o database B e o database C. Vamos dizer que o meu database A, o pico dele é das 8 ao meio-dia. O database B, o pico de utilização é da 1 até as 4 da tarde. E o C é um processo noturno, da 1 às 4 da manhã. Ou seja, todos eles têm picos de utilização diferentes. Para que eu não pague o poder computacional para cada um deles, eu consigo criar um pool aonde ele vai compartilhar basicamente esses recursos, e aí eles vão concorrer entre eles. Então, se você tem aplicações que usam database que tem picos, né, que é sazonal, que não é uma coisa que está o tempo inteiro lá consumindo, você pode colocar no Elastic Pool que você vai ter uma redução de custo, porque ele vai balancear esse consumo. Vou dizer que o meu ambiente aqui é de produção, e aqui é uma das partes mais importantes referente ao custo. Tá? Aqui que você precisa ficar atento. Hyperscale ele está marcado uma das versões mais caras, mas é Compute Storage. O custo, basicamente, o principal custo aqui do SQL Database é o poder computacional mais o storage, ou seja,
o armazenamento dos meus databases. Então eu venho aqui em Configure Database e aí eu vou entregar um poder computacional para esse database. Sempre que você está configurando, ele vai trazer aqui para você qual que é basicamente o custo que você vai ter. Eu peguei, ele está me trazendo por padrão a versão Hyperscale. A versão Hyperscale é uma das versões mais poderosas, a que aceita uma maior database, acima de 100 tera. Você chegou lá em 100 tera, quem tem que o formato que você tem que utilizar é um Hyperscale, é para grandes bancos. Então ele está me dizendo aqui, ó, que eu estou usando duas, né, instâncias, uma primer e uma réplica, e ele está me trazendo um custo de aproximadamente R$ 1.360 por mês, mais o custo que eu for consumindo de storage. Então, computacional, storage. É por óbvio que a gente não vai utilizar ele. Tá? A gente tem o Business Critical, que vai ser um custo mais alto, porque ele vai ser o mais alto em cima de poder de alta disponibilidade. Então, para aplicação muito, muito crítica. General Purpose, que é o mais utilizado para servidores que você vai trabalhar num formato... É uma aplicação que roda sem uma particularidade específica. Olhem que aqui a gente está trabalhando com o vCore Based. São dois modelos de compra, o modelo com vCore e o modelo de DTU. O vCore é muito parecido com aquilo que a gente tem no ambiente on-premise. Aqui ele é mais caro por padrão do que o DTU. Só que, claro, né, a gente não consegue comparar exatamente, vou trabalhar com o General Purpose é igual trabalhar com o Basic. Não, tá? DTU é uma quantidade muito menor. O que é o DTU? DTU basicamente é uma unidade de poder de processamento que você vai entregar dentro do seu banco. Tá? Então é como se fosse uma unidades que você está comprando. Se eu pegar o Basic, olha o valor, R$ 25 por mês. Mas eu tenho 5 DTUs, que é básico, né? Não vai entregar talvez um poder computacional grande para você, e eu tenho um armazenamento de 2 GB apenas. Eu quero pegar um standard. Aí eu já consigo ter aqui 10 DTUs, posso até crescer ele, olha só. Posso chegar a 3.000 DTUs, mas aqui eu arranco já de 10 e posso chegar aqui, se não me engano, a 250. Isso, 250 GB. E aí, conforme você vai modificando, ele vai modificar o seu preço. Tá? Então lembra que a gente tinha lá um de R$ 2.000, um de R$ 1.500. Se não me engano, o Hyperscale estava assim. Vamos colocar 100 GB e 200 DTU. Então notem que ele está com um valor mais ou menos. Rafa, como que eu comparo? Existem alguns aplicativos que conseguem fazer um gerenciamento, um depara mais ou menos, tá? Mas nada é tão assertivo. Eu diria que a melhor forma é você subir um banco e fazer alguns testes, colocar isso como se fosse uma POC para você validar. E também tem o Premium, que você consegue chegar aqui até 4.000 DTUs. Tá? A gente vai pegar o mais barato para o laboratório, então vou colocar o Basic. Qual que é o ponto-chave disso para você economizar no seu ambiente local, tá? No seu ambiente real. Comece com uma quantidade um pouco menor. Você pode alterar isso aqui a qualquer momento. Eu coloquei uma quantidade pouca, vou trabalhar com DTU que é um pouco mais barato. Coloquei uma carga de DTUs pequena, tá engargalando o banco, eu venho aqui e altero. Né? Quero mudar o formato, posso ir lá e alterar a qualquer momento. Então você consegue fazer essas trocas e monitorando o ambiente. Vou deixar ali Basic 5 DTUs. E aqui outro ponto importante que impacta diretamente numa estratégia, daqui um pouco de disaster recover, mas impacta muito no custo. O Azure SQL Database, ou SQL Database, ele já faz automaticamente backups para a gente. Tá? Então ele já cria uma estrutura de backups automática. Se a gente precisar voltar um dado, automaticamente ele já está fazendo esse backup. E ele pergunta como que vai ser a replicação do storage de backup. Eu vou trabalhar com local redundant storage, ou seja, eu vou ter todo o backup dos meus databases em um data center, eu vou trabalhar ali como zona redundante, e aí eu vou ter, por exemplo, 3 cópias do meu backup, uma em cada data center na mesma região, ou eu vou trabalhar com Geo Redundant Storage. Né? Aí o que eu faço? Eu estou fazendo backup da minha estrutura, por exemplo, que está em East-West, e ele está fazendo backup na outra região. Dá um exemplo aqui, só um exemplo fictício. Eu estou armazenando o meu dado em East-West, o meu dado está ali, o meu banco, e o backup está lá em Central US. Tá? Então, o que acontece? Se por algum motivo eu perder a região principal, eu consigo restaurar aquele backup de outra região. Então, traz uma contingência maior. É claro que quanto maior a replicação, mais caro vai ficar a sua estrutura de SQL Database. Vou deixar Local Redundant Storage Backup. A gente vai para Network. Aqui, galera, um ponto extremamente importante para o ambiente de produção. Notem que o que ele traz aqui já para nós? Network Connectivity. Ele já está me dizendo o quê? Qual que é o método de conexão? No Access. O que isso significa? Que nesse momento não se tem a possibilidade de logar externamente, só diretamente aqui.
eu posso trabalhar de duas formas por acesso. Public Endpoint, e aí ele vai liberar o IP público dessa conexão, eu posso acessar aqui do meu notebook. Se eu tiver um Management Studio, eu consigo acessar, ou via portal, ou o que a gente faz nas empresas, que é trabalhar com esse cara, que é o Private Endpoint. Na sua empresa, tem que estar como Private Endpoint para garantir critérios de segurança. O Private Endpoint, para quem não lembra, ele vai adicionar uma placa de rede de uma VNet sua interna ao SQL Database. E aí ele vai receber um IP privado da sua rede privada. E a partir dali você consegue conectá-lo. Mas no nosso caso a gente vai deixar como no access por enquanto. Não tem uma estrutura aqui para a gente configurar um private endpoint. Avançamos para a parte de security. Ponto que eu vou colocar que é importante, se você tiver a possibilidade de você usar, né, o Defender for SQL, né, for SQL. Nem que seja o trial para que você comece, mas ele é legal que ele faça um monitoramento proativo. A gente já tem algumas configurações, por exemplo, aqui, a gente tem o que a gente chama de TDE. O que é o TDE? É esse cara aqui, Transparent Data Encryption, que são formas de a gente criptografar o dado. Você pode ativar isso aqui. Exemplo, eu sou o DBA, eu tenho acesso ao banco responsável por armazenar os dados de folha de pagamento. Imagina se eu enxergo o pagamento de todos os colaboradores da empresa. Isso é uma informação sensível, certo? Então eu posso fazer com que esse dado fique criptografado. Mesmo eu sendo DBA, eu consigo gerenciar as tabelas, mas eu não consigo ler o dado puro ali, né? O dado cru. Isso também vale para, por exemplo, você tem lá uma estrutura de call center que o pessoal precisa fazer cobrança. O pessoal não tem o número do cartão de crédito do cliente, então ele coloca lá XXX e deixa os 4 últimos números. Geralmente, né, se não for um trote, quando alguém liga para você, confirma os 3 últimos números do CPF, os 4 últimos números do cartão de crédito, é por causa disso, tá? Porque ele está com a primeira parte, digamos que criptografada. Avançando, additional settings. Para o nosso laboratório isso é legal. Quando a gente vai criar um database, ele pergunta para a gente se a gente quer colocar algum dado nesse database. Por exemplo, se não quer colocar nada, none. Quer restaurar um backup para cá, para subir os dados? Ou quer pegar um sample, que seria um exemplo, né? Eu vou popular o seu banco com alguns dados para você usar como teste. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou popular ele, vou dizer que eu quero ter alguns pequenos testes aqui. E aí a Microsoft vai me dar essa tabelinha aqui, ó, pessoal. Adventure Works, tá? Que é uma lista de, basicamente, de clientes. Como eu já estou trazendo o dado, ele já pega o collation e já seta para mim. Collation é basicamente a forma como o banco vai se comportar em relação a entender, vamos colocar acento, tio, C cedilha, né, coisas assim da linguagem, case sensitive. Então, para o nosso idioma, geralmente esse collation aqui, o SQL Latim, é o que consegue interpretar tudo isso. Vou colocar o sample para ele colocar dados dentro do nosso banco. Aqui a gente vem em Next, vou pegar aqui o Env e aqui Live SQL. E aqui eu vou dar um avançar. Aqui eu vou pedir para que ele crie essa estrutura aqui para a gente. E agora ele vai fazer o deploy do nosso SQL Server. Tá? Então, agora eu vou aguardar aqui no vídeo, vou finalizar, vou aguardar até que ele finalize o deploy do nosso SQL Server. Finalizou o deploy do nosso banco, foi bastante rápido aqui, levou menos de 5 minutos. E aqui, quando eu clico em Go to Resource, o que ele me abre? Ele me conecta. É isso aqui que vocês têm que ter sempre cuidado, tá, pessoal? Aonde que vocês estão? Se vocês estão no server ou se vocês estão no database. Então, aqui eu estou no SQL Database. O nome do meu database, se você tiver 10 databases, ele vai criar 10 versões. E aqui o servidor aonde esse database está hospedado. Ok? Então, aqui eu vou ter vários tipos de opção. Eu posso configurar réplicas. Isso é muito legal, porque se eu tiver outros servidores, né, outros databases, eu consigo configurar uma réplica. Eu consigo fazer um sync de database, né, então eu consigo criar esse sync group. Tenho 2 databases, quero que ele replique o conteúdo de um para o outro. Bastante fácil, eu digo fácil na simplicidade de você utilizar isso dentro do portal. Aqui em Overview, ele vai trazer alguns outros pontos, como por exemplo, essa informação aqui que você vai precisar sempre, ó. Qual que é o nome do servidor? Você vai conectar nesse nome, que é o nome do server, que é como se fosse o nome da nossa instância. Aqui a gente vai ter a informação se ele está no Elastic Pool, e isso aqui muito importante também, que é a connection string que ele vai montar para que suas aplicações consigam conectar dentro deste servidor. E aqui também eu pego a connection string, aqui no menu da esquerda, e eu consigo pegar, se for um .NET,
se for um JDBC, se for um ODBC, se for um PHP ou se for GoLanguage, tá? Então, qualquer um desses formatos de aplicação que você tem aqui, você consegue buscar a connection string já pronta. Aqui, compute mais storage, lembra que eu falei? O poder computacional ele é destinado para o database, não para o server. Quero mudar, não estava legal, posso vir aqui, trocar e dar um apply, certo? E aí ele sempre vai trazer o custo para você. Quero conectar, tá? Eu tenho esse cara aqui, o Query Editor, que está em preview já há uns, sei lá, uns 5 anos. Vamos tentar conectar. Então aqui já apareceu o meu usuário, admin.dba. Vou colocar a senha aqui e vamos ver o que ele vai dizer para nós. Olha lá o que ele disse. Vamos dar um zoom aqui nessa mensagem para a gente entender. Ele está dizendo que a instância especificada teve um erro para estabelecer a conexão com o SQL Server. A conexão está negada para o IP público. Tá? Então o que acontece? Lembra que eu falei? A gente tem que definir a questão do firewall. O firewall acontece aonde? O firewall está vinculado ao server. Então, o que você configura no server vai valer para todos os databases que estão dentro deste server. Então, o meu firewall, no caso, eu vou configurar ele aqui. E aí todo mundo vai refletir esse firewall. Não tem como eu liberar o firewall apenas para um database. Isso pode enganar quando a gente vem aqui no overview e ele tem o atalho do firewall. Tá vendo aqui, ó? Set Server Firewall. Então, se eu clicar aqui, olha para onde que ele me apontou. Olha lá, ele me direcionou para o meu SQL Server. Agora eu estou no server. E aqui eu posso configurar quem vai ter acesso. No momento não tem ninguém. Vamos aproveitar que a gente está no firewall, que a gente está aqui no server e vamos dar uma olhada em algumas questões básicas. Enter ID, se eu quiser setar um usuário, né, como Enter ID Administrator, eu não setei, eu deixei apenas como SQL. SQL Database vai listar todos os databases que eu tenho dentro do servidor. Como eu já tenho um servidor agora, quando eu for criar novos databases, eu posso linká-los a esses servidores aqui. Elastic Pool, se eu for configurar, é a partir daqui. Aqui eu tenho um DTU Cota também, que eu posso trabalhar quando eu estou trabalhando principalmente com o Elastic Pool. Parte de backup, tá? Então aqui ele vai fazer o backup para mim, vai trazer todas as informações do meu servidor, já é automatizado. Aqui tem a retenção que ele vai criar, né, 7 dias, vai fazer diferenciais também. Aqui eu consigo criar um failover group, ou seja, eu consigo criar um grupo de failover entre servers. Se eu tiver mais de um server, eu consigo criar um failover group. Isso é muito bom para trazer mais uma camada de alta disponibilidade. Mas o nosso objetivo principal aqui é a gente trabalhar com a parte do firewall. Tá? Aqui a gente tem mais alguns itens também, tá, pessoal? Como parte de identidade, o TDE que eu falei, né, o Transparent Data Encryption, o Defender que eu tinha falado também, e aqui a gente tem uma parte de auditoria. O que a gente quer é o networking. Aqui em networking, o que eu vou colocar? Que somente redes selecionadas vão ter acesso. Como eu não estou trabalhando com uma rede dentro do Azure, eu não vou configurar um private endpoint, né? Então eu vou dizer que eu vou especificar quais redes têm acesso. Não vou colocar nenhuma virtual network, porque eu quero eu daqui do meu notebook me conectar no database. Então o que eu posso fazer? Se eu quisesse liberar acesso a VNet a algumas virtuais network, eu poderia vir aqui e adicionar. Mas eu quero liberar o meu IP. Olha o que ele já traz para mim, o IP do client. Então ele já está trazendo o meu IP para que eu adicione aqui. Eu vou clicar aqui e ele vai adicionar o meu IP. Claro que se mudar o meu IP amanhã, essa regra já deixou de servir, tá? Isso aqui também pode ser muito importante no dia a dia, tá, pessoal? O que ele tem aqui? Você permite que outros serviços do Azure acessem este recurso. Isso pode ser muito interessante, porque tem algum outro serviço que tem que conectar. Exemplo, um web app, um app service, tem que conectar aqui. Se ele tiver liberado aqui, ele vai funcionar. Para o nosso exercício não vai fazer diferença, porque eu quero conectar do meu notebook na estrutura. Então, eu vou deixar o meu IP público aqui, da minha internet, para que ele conecte aqui, até libere essa regra de conexão. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá nos nossos databases, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, em SQL Database, e aqui eu clico no database que eu estava. Ou simplesmente procuro aqui por SQL Database. Vamos voltar lá no Query Editor, e aqui, agora eu vou digitar de novo a senha do meu usuário. Só que agora eu tenho o meu IP liberado. O Query Editor, tá? Ele não é, tá? De longe, não é um Management Studio, tá? De longe não é. É simplesmente para você rodar algumas queries aqui.
Então você consegue ver a estrutura de tabelas, como é que tá. Algumas coisas você consegue executar, por exemplo, quero pegar aqui categoria de produto, posso dar um top 1100 linhas, tá? Ele vai trazer aqui os itens, consegue exportar o dado se você precisar, CSV, XML, JSON, tá? Então aqui você consegue trabalhar com algumas coisas mais visuais, mas é óbvio que quem vai trabalhar com o dado de verdade não vai usar esse aqui, tá? Esse aqui ele vai simplesmente quebrar um galho. E aí, como é que eu acesso da outra forma? Eu deixei o link, tá aqui na descrição do vídeo também, o download para o SSMS, né? O SQL Server Managed Studio, tá? Que é o que a gente utiliza para gerenciar os SQL Servers que estão instalados numa VM, num ambiente on-premise. Eu já tenho, basta você baixar ele, Next Finish, eu já tenho ele configurado aqui, instalado na minha máquina. Deixa eu abrir ele aqui, SQL Server Managed Studio. E agora ele abriu. Olha só, ele já tem um nome de um outro servidor aqui da TFTech. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o dado de conexão. Então agora qual o item que eu tenho que pegar? Esse cara aqui, ó, o server name, o nome do nosso servidor. E aí eu volto aqui para o meu Management Studio, substituo. Estou dizendo que eu vou autenticar usando o SQL Server e aqui eu vou mudar o usuário, que é o admin.dba. E aqui é a minha senha. E ok, vamos tentar fechar a conexão. E olha lá, pessoal, conectado. Aqui ele vai conectar, você pode estar usando o mesmo Management Studio para conectar em servidores locais, né, em VMs e também no SQL como serviço. Você vai ver que quando ele tiver o SQL como serviço, ele vai ficar com esse iconezinho aqui, olha, azul. Essa é a diferença ali, esse iconezinho aqui azul, certo? É o que representa o serviço ali do Azure. Então aqui, meus bancos de dados, olha lá, DB, TFTech, ERP, e aqui eu vou ter toda a estrutura do meu banco de dados. Se eu for pegar, por exemplo, aqui tabelas, tá? Consigo buscar toda aquela estrutura. É óbvio que, comparado com o servidor que está local, a gente está saindo por um tráfego público todo, ele vai ter um delay maior, principalmente na parte de administração. No ambiente no ambiente real, ou você vai ter uma VPN de conexão, né, do seu ambiente, esse tráfego vai ficar mais rápido, ou você vai estar conectando numa VM que já está no Azure para abrir essa estrutura. Vamos pegar aqui order detail, por exemplo. Vamos ver nossas ordens de vendas aqui. Vou pegar um top 1000 linhas também, só para a gente ver ele consumindo esses dados, trazendo os dados referente à nossa estrutura. Então tá aqui, ó, toda a informação dos clientes, né? Isso é o exemplo que a gente pegou ali da Microsoft para que ele consiga trazer. Aqui é uma tabela que eu acho que é legal também, que ele vai trazer os endereços de cada usuário. Então, só para a gente ver o consumo dele em cima do servidor. Tá? Então, aqui está o endereço, né, completo de cada um dos nossos usuários, dos nossos clientes. Então, galera, essa é a forma da gente trabalhar com um SQL Server ou com um SQL Server rodando na estrutura de nuvem. Se você quer ver, aprofundar um pouco mais esse conteúdo, comenta aqui no vídeo, quer que eu traga a funcionalidade dele, né? Como que se comporta, como é que a gente pode colocar aquele banco para rodar sem ter uma cobrança, o que compreende, quais são os requisitos. Se você quer ver um Managed Instance, se você quer ver um Elastic Pool, comenta aqui no vídeo aqui que eu vou escolher os assuntos mais comentados para trazer nas próximas lives. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre SQL Server. Era algo que eu não tinha trazido diretamente no canal. Em vários eventos a gente trabalha, né, com a parte de banco, mas aqui no canal eu ainda não tinha trazido. E mais uma vez, lembrando você, Semana Arquiteto Azure, inscrições abertas, link aqui na descrição do vídeo, clica lá, faça inscrição, 100% online, 100% gratuito, vai ter vários prêmios, vai ter um conteúdo top, vai ter uma interação gigantesca com a nossa comunidade, vai rolar aquele network muito legal, gamificação, então vai lá, faça inscrição, é 100% gratuito, vem participar com a gente. É claro, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui, se inscreve, compartilha o vídeo, faz com que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. A gente já está hoje com 60 mil inscritos do canal e a gente está rumo aos 100 mil inscritos, tá? Algo que parecia ser tão distante, hoje a gente já está conseguindo aí chegar nesse número muito, muito grande, passar de 50 mil inscritos para um canal focado em tecnologia de Azure, realmente é algo muito relevante que deixa a gente muito feliz. Beleza, pessoal? Então a gente se vê na próxima semana com o próximo conteúdo do canal. Até lá, grande abraço e hashtag Partiu Nuvem.